Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada dos exercícios referentes ao aulão sobre Nós Matamos o Cão Tinhoso de Luiz Bernardo Romuana. Ah, você não sabe que aulões são esses? Então veja aqui esse vídeo para obter mais informações e assistir a nossa próxima aula e também assistir aquelas que já estão gravadas. Corre lá! A primeira questão é de lavra própria. Olha como eu falo chique, hein? O que quer dizer isso, professor, lavra própria? Eu que escrevi, tá? Como foi um livro que entrou este ano no vestibular da FUVEST e também no ITA, foi difícil achar 10 questões, como eu havia prometido, sobre essa obra. Então, algumas serão de lavra própria, eu mesmo que fiz, né? Então, olha aí, uma coisa que FUVEST, vez por outra, faz é a comparação de obras, né? Aproveitei essa moda, esse estilo dela. O que eu fiz aqui, ó? Alguns contos de Nós Matamos o Cão Tinhoso apresentam uma criança que, com seu olhar ingênuo, passa por experiências muito pesadas. Você já sabe qual que é, né? É o que acontece também em Marília de Dirceu, em que Maria Doroteia Seixas, ela confessa. Interessante que em Marília de Dirceu você tem o quê? Você não vê, quer dizer, você não ouve a voz dela, é só o discurso do Dirceu ali. Então, letra A, descartada. E também ela, não é tudo bem que ela tem o quê? 15, 16, 17 anos, você poderia até pensar, é uma mocinha ingênua, mas eu não tenho a voz dela aqui no Marília de Dirceu. Letra A, descartada. Letra B, Quincas Borba, em que o filósofo, chegado à cidade grande, acaba a ser quem? Quem é expoliado não é o filósofo Quincas Borba, mas é o seu discípulo Rubião. Descartada a letra B. Ele também pode ser um tanto quanto ingênuo. Letra C. Alguma poesia em que as lembranças da infância na cidade grande... A infância de Drummond, que ele vai trazer até naquele poema lindíssimo, que é muito nhó, né? Essa infância é no campo, né? Na fazenda. Portanto, descartada a letra C. Letra D. Mensagem em que o messianismo disfarçado em sebastianismo, no qual o desencanto em relação ao passado... Veja, ele não está desencantado em relação ao passado. Tem sim messianismo, disfarçado em sebastianismo, mas o eu lírico que se manifesta em mensagem, ele não está desencantado em relação ao passado, e sim em relação ao presente, né? Como está aqui, ó, o desencanto em relação ao passado e ao presente, né? Em relação ao presente, faltou esse aqui, esse ao presente de Portugal, revela uma maneira inocente de avaliar o futuro. Questiono isso, maneira inocente de avaliar o futuro, portanto, letra B descartada. Sobrou a letra E. Campo geral, em que as experiências amargas sofridas por Dito, como a morte, por Miguelin, como a morte do Dito, que mais? A relação conflituosa com seu pai, Melbero, funcionam como elementos catalisadores, a gente até usou isso na aula, né? Aquela coisa da química, você vai acelerar o processo de desenvolvimento, de amadurecimento do protagonista. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Segunda questão, ela é interessante, né? Ó, como eu sou vaidoso, só porque eu escrevi eu falo que é interessante, né? Porque ela fala de elementos muito interessantes. Não é que eu fiz uma questão interessante, ela toca em aspectos interessantes. Para mim, tudo é interessante em literatura, desculpa, tá? Um dos pontos importantes para a análise de uma narrativa é o espaço e os elementos que o compõem, os elementos que compõem esse espaço. Em Nós Matamos o Cão Tinhoso, esse aspecto pode ser observado, já que o clima quente e sufocante do conto que dá título à obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, representa a índole opressiva, sim, mas não do narrador protagonista. Ele é muito fofinho, ele é muito ingênuo, ele é muito inocente ainda, né? Ele é bonzinho demais. Bonzinho naquelas, né? Mas acho que naquela pressão pelo grupo, ele acabou participando desse assassinato do Cão Tinhoso. Mas não esse clima quente não representa o quê? A opressão que o nosso protagonista pratica, né? Letra B, quer dizer, pode participar dessa prática opressiva, mas não é que eu tenho uma índole, um caráter opressivo do menino. Letra A, descartada. B, o calor exorbitante em Dina, né? Eu lembro até o Madala, ele fica contando o tempo equivalente às gotas de suor que escorrem pelo nariz dele. Então é um suor terrível na hora do almoço, né? Simboliza a degradação moral de um pai que, usa a filha para benefício próprio. Não tem nada disso. O Madala, ele vai se aproveitar da menina, sabe lá, vamos dizer como se ela se prostituísse, é o pai quem está lucrando com isso. Viagem total, essa letra B de bola, né? Letra C, o fenômeno climático íntimo serve para anunciar a iminência de uma mudança radical
no contexto social. E exatamente essa mudança, esse vento muito forte que vem, capaz de destruir tudo, é um anúncio, tanto que é o último conto, quer dizer, o último conto da edição de 64, né? O último conto. E meses depois você vai ter o quê? É o início das batalhas, da luta, da guerra pela independência de Moçambique. Então, é essa aqui. Mas o que está errado nas outras, professor? Veja aí, letra D. O conflito infantil constante no lar de abelhotas, crianças ficam brigando por um pedaço de carne para comida, né? Metamorfose, a desesperança do autor com relação às gerações futuras. Veja, a gente até falou isso, a primeira leitura de Nós Matamos o Cão Tinhoso, a gente tem aquela impressão de sufocamento, né, de sensação, mas isso é a primeira leitura, que na segunda você percebe que, sim, ele expressa no seu livro uma esperança, há uma luz bem fraquinha, mas que vai funcionar, é essa luz de esperança que guia o escritor a produzir seus textos, né? Então, portanto, não tem esse negócio de desesperança do autor, senão ele não está escrevendo, né? Letra E. O montúrio da capoeira em Papá, Cobra e Eu metaforiza a desunião e a passividade dos moçambicanos diante dos abusos do colonizador. Aqui nós temos o que nós chamamos de overinterpretation, que é uma extrapolação de interpretação. E não tem elementos que permitam que eu afirme, né, o quê? Que essa bagunça, esse monte de entulho acumulado, simboliza o quê? A desunião dos moçambicanos. Muito pelo contrário, é ali que está a mamba, é ali que está o elemento que ataca o cachorro do português, o lobo, né? Então tem uma simbologia, o nosso espaço, né? Que para você parece uma bagunça, né? O nosso espaço é elemento de perigo, e de fato foi, né? O elemento de perigo para o português nessa coisa da batalha de guerrilha, né? Que a gente já analisou na aula. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra C. Terceira questão é de lavra própria. Por isso que eu peço desculpa a você pelo seguinte, olha o que acontece, tem um errinho, vamos ver, vamos acompanhar esse errinho? Os textos literários costumam refletir o contexto histórico social em que foram produzidos, ponto. Assim, os contos de Nós Matamos o Cão Tinhoso, por mais variados que sejam suas narrativas, ou seja, por mais variadas que sejam as suas narrativas, são fruto do quê? Então, esses contos são fruto, qual é o contexto histórico? Letra A fala do quê? Do choque entre as forças do Frelimo, de esquerda, e do Renamo, de direita. Esse choque entre direita e esquerda, Frelimo e Renamo, vai acontecer depois da independência, lá de 75, depois da independência de Moçambique. E essa história foi escrita, esses contos, eles foram escritos antes da Guerra pela Independência, em 1964. Isso aqui, ó, essa batalha entre Frelimo e Renamo, é pós-1975. Os contos se referem a um contexto de 1964, descartada a letra A. Letra B, ela pede o quê? Do processo de descolonização da África após a Segunda Guerra Mundial. Então, a África e a Ásia, depois da Segunda Guerra Mundial, de fato, passaram por um processo de descolonização, e aí você inclui Angola e Moçambique. É essa que você deve ter assinalado. Mas o que está errado na letra B, professor? Da defesa do panafricanismo obtida a defesa a partir da expulsão dos colonos portugueses. Bom, eu não tenho certeza se já se falava em panafricanismo, quer dizer, uma África única, nessa época de 1964. Mas esse espírito, essa defesa, esse ideal de panafricanismo, não vai acontecer por causa da expulsão dos portugueses, não é? Eles foram expulsos, agora vão começar a lutar pelo panafricanismo. Não descartada a letra C. D. Da Guerra Fria, em que os interesses chineses esbarraram no protecionismo americano. Veja, essa Guerra Fria que está falando aqui, China versus Estados Unidos, é a 2.0, é a atual. A dessa época, 1964, digamos, é a 1.0, é a União Soviética contra os Estados Unidos. Nada a ver com China, descarta a letra D de dado. E aí, do conjunto de conflitos tribais que assolaram Moçambique após a independência, após a independência, esse livro se refere a um contexto anterior à independência. Portanto, para a questão 3, você deve ter aí assinalado a letra B. A quarta questão pega o comecinho do conto Dina, né? Em que o Madala, vocês lembram, quer dizer, o idoso, o velhinho, está lá se concentrando, esperando, já deu hora do almoço, esperando a autorização do capataz para ele largar o serviço e se alimentar, né? E aí, o que a Federal Tocantins pergunta? A partir da leitura do fragmento do conto Dina, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Roana, é correto afirmar que o narrador
explica o motivo pelo qual o capataz atrasa o sinal para pausar o trabalho. Quem dá esse motivo é o Madala. Ele diz aqui, ó, contou o tempo pelo número de gotas de suor que lhe pingavam pela ponta do nariz para uma pedrinha que brilhava no chão a seus pés. E concluiu que o capataz devia estar muito zangado. É uma conclusão do Madala, não é do narrador, né? Então, olha, o narrador explica o motivo, quem explica, quer dizer, nem explicou, não é? Hipótese é uma conclusão levantada pelo Madala. Letra B. Conduz a história por um olhar que observa os trabalhadores em seus afazeres. Entre esses afazeres estão o quê? Trabalhar em arrancar as plantas, ficar observando, esperando atentamente o capataz autorizar a refeição. Então é isso, ó, esse cara vai observando e vai nos contando as ações desses trabalhadores. Então é essa, letra B. Mas, professor, o que está errado nas outras? Veja aí, relata o instante que os trabalhadores, eles não se revoltam. Então, um tema bastante importante aqui, não há uma revolta contra a opressão do trabalho, eles ficam calados. Letra D, e nem esse trecho mostra isso. Letra D, descreve o olhar do capataz, não é o olhar do capataz. Eles estão descrevendo o olhar dos trabalhadores, quer dizer, o narrador está descrevendo o olhar do trabalhador, né? Dos trabalhadores. Portanto, para a quarta questão, você deve ter assinalado aí a letra B. A quinta questão, já aproveitei esse texto e montei a seguinte questão, olha, por que Madala está curvado sobre o ventre? O que parece simbolizar esse gesto. Lembra que ele está aguentando uma dor terrível no rim e ele está controlando. E isso é uma metáfora, o livro é cheio de metáforas. Isso é uma metáfora da necessidade de autocontrole. Então existe uma coisa que vai deixar você extremamente angustiados, pode explodir, pode estourar, que é essa opressão que os moçambicanos estão sofrendo com relação a uma opressão sofrida pelos brancos, né? Os brancos que estão aplicando essa opressão, esses portugueses. Mas veja, eu tenho que ter esse autocontrole, porque por mais revoltante que seja a situação, agora não é o momento de estourar. Não temos condições ainda de lutar contra esse opressor. Então, são mais ou menos essas as ideias que você deveria ter colocado aí na questão 5. Já a sexta questão, o que é perguntado? O termo que dá nome ao conto mostra um aspecto linguístico bastante comum. Nós matamos o cão tinhoso. Faça um comentário sobre ele. Veja que eu falei que Dina vem de dinner, né? Então é uma palavra que veio do inglês, mas de onde veio do inglês? É que muitos dos trabalhadores, muitos dos moçambicanos, foram trabalhar nas minas da África do Sul. Então eles traziam, quando eles voltaram para Moçambique, eles trouxeram alguns termos, entre eles dinner, e aí acaba sendo incorporado, Dina. E essa incorporação de outras línguas, como Ronga, outras línguas não só inglês, mas também outras línguas como, tem o português, que é a língua oficial, mas as línguas dos tribos, dos povos, das etnias moçambicanas, elas são incorporadas ao texto. Então vamos chamar isso de esse caráter poliglota, esse polilinguismo, é uma das marcas super interessantes de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então são mais ou menos essas ideias que deveriam estar na resposta à sua questão 6. Já a questão 7 é do Enem. O Enem aproveitou o quê? O trecho em que o Ginho está prestes a matar o cão tinhoso. É uma cena muito tocante, né? E aí o Enem pergunta, no trecho, a dramaticidade, o que torna esse trecho dramático, né? A dramaticidade da cena, quer dizer, a emoção fica muito mais forte, é reforçada pelo modo como o texto expressa o quê? Veja, não há um receio de errar o tiro. O Ginho não fala, eu tô com medo de errar o tiro. Nesse trecho, eu não tenho isso. E não é isso que torna a cena mais dramática. Letra B. Tentativa do cão de fugir da mira. Não é que o cão... mas ele não fala que ele está dançando. O está dançando é o seguinte, ele fixa a mira no cão, mas aí o que acontece? Parece que ele está nervoso, está tenso, por isso que, isso foi metafórico. O cão fica dançando na mira, né? Letra C. A melancolia do animal, essa lágrima que está escorrendo, não é que ele está chorando, é que ele é muito doente, então já está escorrendo lágrima, é o corrimento, digamos assim, lacrimal, né? Letra D, sentimento de empatia. Onde é que tem essa empatia? Olhos nos olhos. Tá aqui, quando ele fala, quando eu olhava agora para dentro deles, senti um peso maior, quer dizer, eu vou matar esse cachorro, eu estou olhando para os olhos dele, o cachorro que eu vou matar, olhos nos olhos, eu sinto esse peso maior. Olha, mais embaixo ele fala, só os olhos dele que não se mexiam nada e olhavam sempre para mim. Então essa conexão, olhos com os olhos, conexão de alma, você sabe que
os olhos são a janela da alma, os olhos são o espelho da alma. Então, quando você tem os olhos do Ginho fixados nos olhos do cachorro, que ele vai matar agora, então você tem essa comunicação de duas alminhas, né? Uma criança e um cachorro. Daí essa coisa como fala a questão D, a letra D do Enem, essa empatia, isso que torna mais dramático o texto. Você vai matar alguém e você está olhando bem nos olhos desse alguém, que é o tadinho do cão tinhoso, né? E por que não a letra E? Veja, pasmo causado pelas feições humanizadas do bicho. Pasmo é espanto, não há esse espanto. Nossa, esse bicho parece um ser humano, olha, ele tá chorando, é um cachorro que tem olhos azuis, ele vai morrer, oh, coitadinho, ele tá chorando. Não tem nada desse pasmo, não existe um espanto. Portanto, para a questão 7, você deve ter aí assinalada a letra D. A 8ª questão, por sua vez, ela fala do conto Papá Cobra e Eu, que a gente mencionou na aula, mas que está super detalhado. Caso você não tenha visto, está aqui o link, só vi aí, né? Só vi esse link, porque está super detalhado aqui no canal, né? Bom, há vários eventos que revelam conflitos. O cachorro da família assustando as galinhas, veja, lembra que a gente vê, parece que ele está mostrando uma questão de poder. Ele deixa as galinhas se aproximarem da comidinha dele, aí quando elas já estão tranquilas, bicando, ele começa a latir, elas começam a fugir, e aí, quando vem o sossego, elas voltam, ele fica lá espertinho, esperando as galinhas voltar e começa a latir, só para mostrar, eu que mando aqui, né? Bom, depois do embate entre esse cachorro Totó, né, e o lobo, né, que é o cachorro do vizinho, que tem carro, né, portanto é branco, até que eles fazem as pazes porque aparece um terceiro cachorro invadindo o território deles, né? O conflito entre a mamba negra e o lobo, e por fim, entre o pai de Ginho e o vizinho, né, proprietário de um automóvel. Interessante esse detalhe. O que todos esses conflitos refletem da situação social espelhada em Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então tem sempre essa questão da opressão, que é o quê? É uma luta pela manutenção de poder. Então você tem, isso representa esse esforço do colonizador, que ele precisa mostrar que manda ali no território moçambicano, e ele toda hora está imprimindo ali, joga, como se fosse, uma palavra que está na moda, né? Como se fosse algo estrutural. Então, por toda parte você tem essa coisa da opressão, por toda parte você tem essa questão do poder sendo manifestado, e isso revela o quê? Repito, essa preocupação em manter o sistema funcionando de acordo com a vontade do colonizador. Então, essa opressão que está por toda parte, ela que vai alimentar esse clima de revolta, ela que vai alimentar essa crítica que o Luiz Bernardo Romana tem em relação ao seu contexto social. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que você deveria ter colocado na questão 8. A 9ª questão, ela pergunta o seguinte: as simbologias de Nós Matamos o Cão Tinhoso não são simplistas, sendo muitas vezes marcadas por uma ambiguidade. Lembra que a ambiguidade é um duplo sentido, quer dizer, duas coisas ao mesmo tempo, né? Nesse sentido, quais as diversas facetas da metáfora do cão tinhoso? Em outras palavras, o que simboliza o cão tinhoso? Se porque o cão tinhoso, alguns dizem, como ele tem olhos azuis, então ele representa o branco, ele representa o europeu, ele representa o português, que já está lá decadente, né? Nossa, essa coisa desprezível, decadente, tem que sair daqui. Temos que eliminar o cão tinhoso, ou seja, temos que eliminar esse português, esse colonizador. No entanto, ele tem a pele negra, né? E quem determina a eliminação dele são os administradores, quer dizer, os brancos. E alguns vão dizer, nossa, parece que ele também representa o que ele pode representar o africano, o moçambicano. Então, essa ambiguidade, na verdade, alguns até disseram, essa ambiguidade vai, na verdade, significar o quê? O cão tinhoso, ele pode representar, na verdade, nem é o moçambicano em geral, nem o português, mas aquele africano que, por muito tempo se tornou resignado, se tornou submisso, aceita esse domínio português. Então está na hora, agora que nós vamos lutar contra o português, está na hora a gente dar um fim a esse nosso lado decadente, esse lado moçambicano, conivente, que compactua, que aceita, não é compactuar, que aceita, que não se mexe, que aceita essa submissão. Mas veja, no fundo, você vai lembrar o seguinte: o cão tinhoso, por um lado, olha a ambiguidade, por um lado ele representa tudo aquilo que esse grupo social, tudo aquilo que o ser humano quer eliminar. Não estou questionando se isso é positivo ou negativo, mas ao mesmo tempo esse cão tinhoso ele vai expressar, vai permitir, né, que essa eliminação do cão tinhoso vai permitir que alguma coisa ligada à solidariedade ou uma crítica à falta de solidariedade
venha à tona na narrativa, tá? Então, é mais ou menos essa ideia que você deveria ter colocado, são mais ou menos essas ideias que você deveria ter colocado na resposta para essa questão. Já a 10ª questão, o que ela nos pergunta? Sendo Luiz Bernardo Romuana um militante bastante ativo das causas ligadas à independência de Moçambique, como se explica que muitas das personagens Nós Matamos o Cão Tinhoso assumam uma postura resignada com Madala Ndina? Já falamos, né? Por quê? Porque ele sabe que naquele instante não há condições de lutar contra o colonizador. Até lembra que eu citei o que aconteceu em Angola, quando aqueles pequenos proprietários, cafeicultores se levantaram contra o sistema usou o exército, o sistema português usou o exército e sufocou, né? Massacrou essa revolta. Então não é a hora. Vamos ter que nos preparar de uma forma mais eficiente para lutar contra esse opressor. Agora não é o instante. Vamos engolir isso, aceitar engolir essa revolta. Então é por isso que você tem essa resignação em vários contos, principalmente a do Madala, que parece que, a impressão que eu tenho é que é ele quem passa pela pior humilhação. Mas justamente quem passa pela pior humilhação e que tem a possibilidade de juntar um grupo contra ele, ou melhor, a favor dele, contra o opressor, justo ele se torna resignado, porque ele é velho, ele tem essa coisa da maturidade, ele tem muito mais experiência, ele sabe, não, ainda não é a hora, tudo bem? Então são mais ou menos essas as ideias que eu gostaria que você colocasse nessa questão. Então é isso. Essas são umas mínimas observações que eu queria que você tivesse em mente na resolução dessas questões referentes ao folheto do aulão sobre Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Romuana. Espero que você tenha gabaritado. Se não gabaritou, tudo bem, né? Faz parte da aprendizagem errar um pouquinho, né? Tendo alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência e a confiança e aguardo você no nosso próximo encontro com Dois Irmãos de Milton Ratum. Um beijo e até lá!